Boa noite, Curitiba. Que maravilha, esse povo de Curitiba toda vez é um boa noite, né? Desde o primeiro dia não falta o T no fim. Que maravilha, bem-vindo você que está aí. A gente diz boa noite aqui, lógico que nós estamos gravando à noite. E você aí em casa assiste em horários diferentes na Novo Tempo. É um prazer receber vocês e receber você também. Nós estamos hoje no programa número 4 da segunda etapa, da segunda fase, da segunda temporada do Clamor da Meia-Noite, série Armagedon. Esse assunto assim tão intrigante, né? E agora, daqui para frente, cada vez nós vamos entrar mais para as cenas finais e vamos chegando mais pertinho daquilo que realmente é o Armagedon. Até agora, para vocês aqui, durante esses 4 programas, 3, a gente vem semeando, mas para você que está assistindo em casa, durante esses 14 programas a gente está semeando, né? E agora nós vamos começar a ir para a parte profética. Mas vamos seguindo. Israel rejeitou o chamado de Deus, porque Israel se orgulhou de ser a nação escolhida. Eu sou do povo escolhido de Deus, eu faço parte do povo de Deus. Será que tem gente hoje em alguma igreja que pensa isso? Sim ou não? Sim. Quem? São sempre os outros, nenhum de nós que estamos aqui, né? Aí eu pergunto, será que tem alguém que se orgulha da sua religião? Sim, você já está pensando no outro lá, né? Nunca sou eu. E esse é o problema. Israel se orgulhou das suas tradições. Você sabe o que é tradição? Tradição é aquilo que eu aprendi desde pequenininho na minha igreja, do meu pai e da minha mãe, que os meus avós faziam, aquilo que eu aprendi sobre Deus, mas que eu nunca procurei na Bíblia, nunca procurei na palavra. Eles deixaram de lado a palavra e se apegaram nas tradições. E você encontra Jesus falando para eles abertamente na Bíblia assim: vocês rejeitam jeitosamente a palavra de Deus, a verdade, e vocês seguem as tradições. Por isso eles achavam que Jesus não guardava o sábado, porque eles tinham inventado um monte de tradição a respeito do sábado. Eles tinham inventado um monte de mandamento em cima do mandamento. E eu vou dizer um negócio para vocês: qual igreja tem tradição? Todas têm, todas têm. Todas as igrejas têm tradições, que são aquelas coisas que a igreja segue, ou um fala para o outro, e em geral, as pessoas protegem a tradição como se estivessem protegendo a Bíblia. É incrível aquilo. Não, mas isso é pecado fazer isso. Mas quem disse que é pecado fazer isso aqui? Quem disse? É a Bíblia? Procura na Bíblia. Se a Bíblia não está dizendo que é pecado, não é pecado. Mas eu posso fazer isso porque é tradição, eu faço desde pequeno, meu pai faz, minha mãe faz, meu avô fazia, minha avó, olha, eu aprendi isso, nossa, e meu avô era um homem de Deus. Ótimo que teu avô era um homem de Deus, e eu acredito que ele fosse, e eu acredito que ele acreditava nisso, mas você não é teu avô, você não é tua avó, você não é teu pai e tua mãe. Deus está dando para você uma luz diferente, e essa luz vem da palavra. Então, por favor, quando você encontrar a palavra, não vai ficar do lado da tradição. Porque eu aprendi desde pequeno. Deus vai falar assim: filho, eu te dei a oportunidade, você ouviu a palavra, você vai ficar agarrado na tua tradição ainda aí? Então Israel fez tudo isso, se orgulhou da religião. Tem gente que acha que porque nasceu numa religião, está salvo, faz parte do povo de Deus. Porque eu nasci nessa religião, eu nasci aqui, vou morrer aqui. É assim. Deus está dizendo: olha, eu vou te mostrar como você me serve. Eles, depois que Israel rejeitou e que surgiu a igreja cristã, aí começou uma discussão dentro da igreja cristã. Olha que coisa ridícula. Qual era essa discussão? A discussão era agora dos cristãos, porque os cristãos dizem assim: não, Israel era a oliveira que Deus chamou e que Deus regou. Acontece o seguinte: essa oliveira aí deu uma tempestade, quebrou os galhos dela tudo, e agora chegamos nós, os que não somos judeus, e o povo de Deus agora não são mais os judeus, o povo de Deus são os cristãos, e os judeus não tem nada a ver com isso. Judeu rejeitou Jesus, judeu matou Jesus, e tem gente que fala isso até hoje. Sabe quem que matou Jesus? Foi o seu pecado e o meu pecado, foi isso. E nós costumamos fazer a mesma coisa
que aquele povo da época de Jesus fazia, rejeitando Jesus, em geral, ficando do lado da tradição, nos orgulhando, do mesmo jeito que Israel se orgulhava de ser o povo escolhido de Deus, agora os cristãos começaram a se orgulhar de serem mais importantes que os judeus. Agora, Paulo disse assim, será que aqueles judeus que agora não são mais o povo escolhido, agora nós somos Israel, sim, mas Israel espiritual, Deus diz assim, a salvação é para todo aquele que nele crê. Aliás, quando Deus chamou Israel para pregar o evangelho para o mundo, para trazer o mundo. Deus ensinou coisas maravilhosas para eles, leis de saúde, ensinou como se relacionar pai e filho, ensinou como ensinar a religião dentro de casa, Deus ensinou o marido a tratar a mulher, ensinou como lidar com os pobres. Deus fez planos maravilhosos para o povo, porque o plano de Deus, o sonho era assim: o meu povo que me conhece vai ser um povo mais sábio, mais inteligente, com um melhor nível econômico. Esse meu povo vai ter uma família mais bem estruturada. O meu povo vai ser assim. E a fama do meu povo vai correr tanto, por tantos lugares, que pessoas do mundo inteiro vão vir para saber o que eles têm de diferente. E quando o povo vier, eles vão dizer assim: é o nosso Deus que faz a diferença. Deus tinha esse sonho. E isso aconteceu no auge do reinado de Israel com Salomão. Lembra disso? Quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, e ela ficou maravilhada, ela diz assim: já tinham me falado muito sobre esse reino e sobre o rei dele, mas tudo que me disseram não chega aos pés da realidade. Esse era o plano de Deus, mas o povo de Deus se orgulhou daquilo, e eles começaram a achar que eles mereciam a salvação e os outros não. Eu sim sou do povo de Deus e os outros são gentios. Agora surgiu a igreja cristã, os judeus aceitaram a Cristo, depois os gentios aceitaram a Cristo, eles se misturaram, formaram o povo cristão, e os cristãos começaram a dizer: Israel foi rejeitado. E Paulo pergunta: são todos infiéis aqueles lá? A gente tem mania de olhar para algumas religiões assim: esse povo aí é um povo perdido, esse povo ensina o erro, esse povo isso, esse povo aquilo. A gente vê cada vez menos esse tipo de coisa, não é? Mas ainda existe, tem alguma religião que às vezes a gente discrimina e acaba discriminando as pessoas. E Paulo fala assim: são todos infiéis? Romanos 11, Paulo vai conversando sobre isso. E ele usa a ilustração da oliveira. Olha o que ele diz: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, Paulo disse, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí ele cita a história de Elias, lá em Romanos 11, de 2 a 5. Vocês lembram como é que foi a história de Elias? Lembram como é que foi? Elias participou, não vou detalhar, porque não vai dar tempo, mas Elias participou de um momento espiritual muito forte na vida de Israel. O povo não sabia se seguia a Deus ou ao Deus com letra minúscula, Baal. E Elias trouxe o povo diante de Deus, junto com os sacerdotes de Baal. E ele diz assim: o altar sobre o qual descer fogo, esse é o altar de Deus. Os sacerdotes de Baal passaram a manhã inteira tentando fazer descer fogo lá, nada. E Elias fez uma oraçãozinha assim, e o altar dele pegou fogo. E Elias disse: esse é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel é esse Deus, vocês têm que acreditar nesse Deus. E depois disso, Elias foi perseguido por uma rainha que se chamava Jezabel. Era a mulher do rei Acabe, que era o rei de Israel naquela época. E ele foi perseguido, e a fé dele acabou de uma hora para outra. Como acontece isso com a gente? Momentos espirituais tão fortes, e depois a gente até esquece que Deus existe, quando os problemas vêm. E ele fugiu. E aí o que aconteceu com Elias? Vamos dar uma olhada. Paulo diz assim: Deus não rejeitou o seu povo, o qual conheceu de antemão. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura. Deus encontrou Elias lá, fugindo no meio do nada. Ele diz: está fugindo por quê, Elias? O que está acontecendo com você? Você não crê mais em mim? O que está acontecendo? E Elias se sentia o único fiel no mundo. Já se sentiu assim?
Ninguém disse não. E ninguém disse sim também. Você já se sentiu o único fiel do mundo? Tem um monte de gente que se sente assim. Ele se sente o fiel. E olha para os outros e pensa assim, coitadinhos, eles são pecadores. Tem gente que consegue sentir isso. Que coisa! E Elias se sentiu o único fiel naquele momento. Olha o que aconteceu. Elias disse para Deus, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, porque Jezabel tinha matado um monte de profeta mesmo. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Olha a preocupação do Elias. Eu sou o único fiel do mundo, não sobrou mais ninguém. E o que Deus respondeu para Elias? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Calma, Elias, você está pensando que é só você, rapaz? Tem 7.000 que você não sabe. Você não conhece o coração das pessoas, Elias. Você não tem nada que julgar os outros e achar que os outros estão perdidos. Eu é que sei, tem 7.000 ainda além de você. Esses não dobraram os joelhos a Baal. Aí Paulo diz, assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Remanescente, esse nome grande em amarelo, o que é remanescente? Essa palavra é uma palavra-chave hoje, presta atenção nela. Remanescente quer dizer restante, remanescente quer dizer o que sobrou, quando tinha uma guerra muito grande, e um exército era derrotado, e sobrava só um pouquinho de gente, esse pouquinho de gente que sobrou dessa catástrofe, era o remanescente. E Deus está usando esse termo para dizer que dentro de Israel, que tinha se corrompido e tinha adorado a Baal, tinha, além de Elias, um tantinho de gente, 7.000 homens e mulheres, que não dobraram o seu joelho a Baal. Ou seja, dentro do povo escolhido de Deus, tinha um remanescente, um restinho que era fiel a Deus. Você está entendendo isso? Porque na época do Antigo Testamento, não eram todos os de Israel que eram salvos. Não era assim que acontecia. Não era porque pertencia ao povo de Israel que estava salvo. Tinha que ser fiel a Deus. Ou seja, no Antigo Testamento, Deus tinha o povo dele, mas não queria dizer que todo mundo ia se salvar. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Sabe o que Deus está dizendo para você agora? Deus está falando assim, a que igreja você pertence? A maioria de vocês aqui pertence a qual adventista? Opa, qual igreja? Essa. Agora, você que é adventista do sétimo dia, por ser adventista do sétimo dia, está salvo? Não. Sim ou não? Não. Então quer dizer que de todos nós aqui, tem um monte de gente que vai se perder, tem ou não tem? Sim. E tem um monte que vai se salvar? Engraçado, vocês falaram um sim mais forte para vai se perder do que para vai se salvar, sabe? Eu percebi isso, não sei se vocês notaram. Mas e lá na igreja Assembleia de Deus, tem um monte de gente que vai se salvar lá? Sim. E tem um monte de gente que vai se perder? Sim. E na católica, tem um monte de gente que vai se salvar lá? Sim. E tem um monte de gente que vai se perder? Sim. Deus está falando assim, dentro da igreja de Israel, eu tenho sempre lá o meu, e remanescente não é muita gente, é um pouco de gente. É isso que Deus está falando. Se você olhar na parábola, em João 10, a parábola do bom pastor, Jesus diz exatamente isso. Ele fala, eu tenho um rebanho grande, eu falo, as ovelhas ouvem a minha voz, mas as minhas ovelhas reconhecem e elas me seguem. Todas ouvem a voz de Jesus, mas só as ovelhas dele seguem Jesus. É isso que ele fala. E ele diz assim, eu ainda tenho ovelhas de outros rebanhos, de outros apriscos, e a mim convém conduzi-las, e eu vou chamar, e elas vão me ouvir, e a gente vai se juntar, e a gente vai ser um só rebanho, um só pastor. Jesus não está falando que vai reunir todas as religiões, Jesus não falando que todas as religiões estão se salvando, ele está dizendo que dentro de cada religião tem pessoas sinceras, Deus tem um remanescente dentro de cada igreja. É isso que ele está falando. Agora presta atenção, o remanescente ali diz que é escolhido pela graça, e 100% das vezes que Deus diz assim, os meus escolhidos, é porque Deus escolheu um tanto de gente? É porque Deus escolheu todo mundo, mas são os que escolheram Deus.
Você entende? Os escolhidos de Deus são aqueles que escolheram Deus. São esses. Quem são os salvos, então? O remanescente fiel de Deus. É quem fiel a Deus. E como é que a pessoa é fiel a Deus? Sendo fiel à palavra de Deus. Só tem esse jeito. Não tem outro jeito de ser fiel a Deus. Você pode ser fiel na tradição da sua igreja, você pode ser fiel na tradição do seu pai, da sua avó, você pode ser fiel na tradição do espiritismo, do catolicismo. A tradição é nada, a palavra de Deus é que vale. E é por isso que eu tenho dito, não acredita no que os pastores falam na TV, também não acredita no que os padres falam na TV. Eu sou pastor e falo na TV, não acredita no que eu falo. Quando eu falar, vai para a Bíblia. Se estiver de acordo com a Bíblia, aí você acredita. Pertencer a alguma igreja salva? Eu tenho que perguntar de novo, porque eu não gostei disso não. Isso tem que ficar na minha cabeça, na sua cabeça. Pertencer a alguma igreja salva alguém? Não, não salva ninguém. Aí, Paulo continua com o assunto da oliveira. E ele chama lá os judeus fiéis de ramos da oliveira cultivada. Por que oliveira cultivada? É a oliveira original, a oliveira que Deus plantou, Israel, aquela que Deus regou. Esses são os judeus fiéis, porque Deus não rejeitou o povo todo. Tem alguns que escolheram Deus, são os remanescentes dos judeus, eles fazem parte da oliveira cultivada. Mas tinha também os judeus incrédulos, que não aceitavam o cristianismo de jeito nenhum. A esses Paulo chama de ramos quebrados da oliveira cultivada. E você vê que essa oliveira aqui tem bem menos ramos. Eles foram quebrados da oliveira cultivada, a oliveira verdadeira. Os gentios incrédulos, quem é gentio aqui? Levanta a mão. Agora estou vendo que você entendeu. Todos nós somos gentios, quem não é descendente de judeu. Quem é descendente de judeu não é gentio. Os gentios incrédulos, ou seja, todos nós que não aceitamos a Jesus, ele chama de ramos da oliveira brava. A oliveira cultivada, a oliveira brava, os gentios. E os gentios fiéis, eles são os ramos enxertados da oliveira brava. Ou seja, Deus está dizendo, eu peguei aquela oliveira brava, que não era o povo de Israel, e peguei ramos fiéis, e enxertei na oliveira verdadeira, a oliveira cultivada. E Paulo diz, você que é cristão e que não é judeu, você é um ramo da oliveira brava que foi enxertado na oliveira verdadeira. Por que você está aí se orgulhando e dizendo assim, agora eu é que sou o povo de Deus? Não é a tua religião que salva, não é o fato de você ser cristão que vai se salvar, que vai salvar você. Você está mudando, você está fazendo igual eles fizeram. Toma cuidado com isso. E Paulo continua dizendo, cuidado, olha o que ele fala, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva, que vem da raiz da oliveira cultivada, ou seja, você herdou o Antigo Testamento, você herdou a Bíblia, você herdou os profetas, você herdou a luz toda que Deus deu através desses judeus, e você está aqui participando do cristianismo. Olha, se você está fazendo isso porque você é um ramo enxertado, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz quem sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado? Está certo, ele diz. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, porque se você se orgulhar, você vai estar fazendo igualzinho a eles. Eles eram da oliveira verdadeira e foram cortados. Presta atenção, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não vai poupar você. Uau! Ele está dizendo, cuidado quando você se orgulha pela sua religião. Cuidado quando você é adventista e diz assim, eu sou o povo da verdade. Eu tenho a luz. Cuidado você quando diz assim, porque nós guardamos o sábado. Cuidado quando você se orgulha, porque o orgulho nunca é bom. E aí eu vejo gente falar assim, filho, olha, eu vi você tocar piano lá na igreja, nossa, eu senti um orgulho santo. Mas que orgulho santo?
Orgulho é pecado, não existe orgulho santo. Ninguém pega o orgulho e batiza ele sai santo. Orgulho, é pecado. Se você sentiu orgulho, já pecou. Diz assim, filho, foi uma desgraça, vi você tocar e pequei. É isso, entendeu? Ele está dizendo, cuidado para você não se orgulhar. Você é católico? Você diz assim, não, porque a igreja que Jesus instituiu foi a igreja católica. Então essa é a igreja verdadeira. Cada religião tem um motivo para achar que a sua igreja é verdadeira. Cada um tem. E Jesus está dizendo, para com isso. Porque não interessa a tua igreja, o que interessa é o teu coração e a tua fidelidade à palavra de Deus. Presta atenção. É a palavra de Deus que manda a tua fidelidade. E o tanto de graça que você recebe. Porque você é remanescente pela graça. Então, quem então vai se salvar? Quem se salva? Vocês ainda não falaram o nome que eu quero, sabe? Em todos os tempos há um remanescente fiel de Deus. A palavra é remanescente, é resto, porque é um pouco de gente. Infelizmente, Noé construiu uma arca, pregou 120 anos, e só ele e a família entraram dentro da arca. Tinha muito mais bicho do que gente lá dentro. Jesus nasceu nesse mundo do Messias, tinha um monte de profecias indicando que ele ia nascer. Tinha mais bicho do que gente vendo Jesus nascer. Dá para entender uma coisa assim? Presta atenção, tem uma mensagem forte de Deus, ele está dizendo, quem se salva é um pingo de gente. Por isso, quando você começar a aprender a Bíblia, e quando você olhar, e quando a verdade saltar, e quando a luz do céu brilhar sobre você, na sua mente, no seu coração, aquilo impactar, e você disser, achei, que coisa linda, Deus, o Senhor está me ensinando, essa é a verdade, eu não tinha aprendido. Você vai pensar, você vai ter uma voz dizendo assim, espera aí, mas ninguém acredita assim, só você, é só você que está certo? É sim, só você e mais 7.000, um restinho, igual o Elias. A maioria não vai estar seguindo a verdade, a maioria não vai estar seguindo Deus, a maioria não vai estar de acordo com a Bíblia, a maioria vai estar seguindo a tradição, a maioria vai estar seguindo aquilo que aprendeu, a maioria se orgulha e diz assim, não interessa, eu vou seguir, todos os caminhos levam a Deus. Então deixa eu contar para vocês um pouquinho da história da igreja cristã, porque eu falei de Israel, agora eu tenho que falar da igreja cristã. Como é que foi a história da igreja cristã? Se Deus tinha um remanescente fiel durante todo o tempo de Israel, se Deus tinha um remanescente, um resto de gente que era fiel no meio do povo de Deus, um remanescente. Será que no meio da igreja cristã Deus tem um remanescente? Isso concorda com aquilo que eu estou dizendo para você agora? Será que está de acordo? Quando surgiu a igreja cristã, ela surgiu no meio de perseguição depois do Pentecostes. O Espírito foi derramado, eles começaram a pregar o Evangelho, e essa primeira fase da igreja, que foi do ano 1 da nossa era até o ano 100, a igreja era pura. A igreja começou a crescer muito, pregava o Evangelho e o Evangelho crescia. Essa era uma igreja fantástica. Era uma igreja onde os apóstolos ainda estavam vivos, os discípulos. Eles pregavam com poder. Os outros que tinham andado com Jesus, 120 pelo menos, eles pregavam com poder. A igreja crescia tanto que eles começaram a organizar a igreja no meio da perseguição. E eu acabei de dizer que a gente é uma geração de cristão egoísta, porque a gente vem para a igreja para ser servido, a gente vem, estão dizendo lá que vai ter milagre, eu preciso de emprego, eu vou lá. A gente vem por causa de milagre, por causa de emprego, por causa de dinheiro. A gente vem por isso na igreja. Muita gente, a maioria vem. Esse povo, se a gente estivesse vivendo nessa época, eu ia estar pregando para vocês assim, venham para Jesus, aceite a Jesus, saia daí da sua cadeira, aceite o poder de Jesus na sua vida, e saiba que provavelmente você vai ser morto, perseguido, porque era isso que acontecia. E quanto mais gente morria, mais o evangelho crescia, e a perseguição estava só começando. Então a igreja cresceu, e para organizar a igreja, os apóstolos, eles organizaram bispos nas igrejas, muitos discípulos morreram, aliás, eles morreram todos, até ali o ano 100, no iniciozinho do século II, não havia templos. Por quê?
A igreja era perseguida, se reunisse o povo num templo, era fácil chegar aqui e matar todo mundo. Ela era perseguida pelo Império Romano, por Roma Imperial, que foi o último império mundial que aconteceu. A igreja era perseguida por Roma. Não foi uma fase fácil, mas a igreja era pura, fiel à palavra de Deus, vivia aquilo que Jesus ensinou. Essa era a igreja cristã. Então a gente vê no nosso gráfico, os primeiros 100 anos, uma igreja pura. Mas do ano 100 até o ano 313, as coisas começaram a ficar mais difíceis dentro da igreja. Aconteceu a terceira perseguição imperial. Nessa época, a perseguição imperial era terrível. Eles eram assassinados, eles eram queimados, coisas terríveis aconteciam. Aí os pobres eram chamados pobres ricos, sabe por quê? Porque eles eram pobres de dinheiro, mas eles eram ricos da palavra de Deus, eles eram ricos de fé. E é por isso que nessa época surgiram muitos mártires, como o bispo Policarpo de Esmirna, que foi morto. O Policarpo foi martirizado, e olha o que ele disse no momento da sua morte: eu te agradeço, porque tu, Deus, graciosamente me consideraste digno deste dia e desta honra, por poder receber uma porção do número de teus mártires no cálice de teu Cristo. Ele está dizendo: Deus, eu estou te agradecendo porque o Senhor me achou que eu era digno de sofrer como Jesus sofreu e de ser um mártir. Para mim é uma honra participar do sofrimento de Jesus. E dentro da história da igreja, a segunda fase, até o 313, a gente pode chamar essa igreja de igreja perseguida. Foi uma igreja perseguida ainda pelo Império Romano. Mas de 313 a 538, a igreja sofre sérias mudanças. E presta atenção, essa é a história de qual igreja mesmo? Qual igreja? Cristã. Essa é a história da igreja cristã. Nessa época não tinha nenhuma outra igreja. Não tinha igreja adventista, não tinha igreja batista, não tinha presbiteriano, não tinha nada. Só tinha a igreja cristã. Essa é a nossa raiz, é a nossa história, é a história da igreja cristã. E o que começou a acontecer na igreja cristã, do ano 313 ao 538? 2 anos antes, no ano 311, surgiu um camarada, imperador do Império Romano, que se chamava... Esse povo sabe muito, sabe tudo. Nessa época, Roma, o império estava em decadência. Decadência financeira, moral, espiritual. O paganismo estava morrendo. Olha que coisa interessante. Pensa bem, os cristãos sendo perseguidos, mortos, martirizados, e o paganismo é que estava acabando. Que coisa! Como é que uma coisa assim acontece? O cristianismo só crescendo. O Constantino, que não era bobo nem nada, ele era um visionário, ele era um político. Ele olhou e disse assim: estou olhando o quadro político, religioso. O cristianismo é a religião do futuro. E eu sou pagão, o que eu vou fazer? Enquanto ligado a Maximiano, sabe quem que era Maximiano? Era o sogro do Constantino. Ele veio ligado ao Maximiano e se apresentou como sendo protegido de Hércules. Lógico, é porque o Maximiano era protegido de Hércules. E ele quis agradar o sogro, disse: eu também sou protegido de Hércules. E se declarou protegido de Hércules. Mas ele rompeu com o sogro dele e matou o sogro. Ô, genro bom esse, né? Matou o sogro. E agora ele se colocou sob a proteção do Deus Sol invicto. Esse era o Deus dele, na verdade. Ele só se declarou o protegido de Hércules por causa do sogro. Assim que ele conseguiu matar o sogro, ele disse: bom, agora eu sou protegido do Deus Sol invicto. Mas ele entrou para a história, o Constantino, como o primeiro imperador a declarar-se cristão em 28 de outubro de 312 da nossa era. Será que ele tinha se convertido mesmo? Como é que eu posso saber? Porque eu não conheço corações, né? Agora, a gente vai acompanhar vendo os atos de Constantino, o que ele fez dali para frente, se foi só uma intenção política ou não. Ele tornou o cristianismo a religião oficial do império, em 337. Isso foi bom ou foi ruim?
Bom ou ruim? Foi bom? Por quê? Acabou a perseguição? Foi bom? Não foi bom coisa nenhuma. E isso é o que pensaram os cristãos da época. Sabe o que os cristãos da época pensaram? Agora o imperador se batizou. Agora nós temos um imperador cristão. Agora ele é dos nossos. E ele diz, agora o cristianismo vai ser a religião oficial do império. Ele corrompeu os bispos e líderes da igreja. E começou a colocar o paganismo dentro da igreja cristã. Olha o jeito do dragão atuar. Ele atua através de força e através de misturar verdade com mentira, através de engano. Força e engano. E agora, Constantino começou a introduzir itens pagãos dentro da igreja cristã. Ele corrompeu os bispos. Agora, depois de ser tão perseguido, nós temos o imperador, não vamos desagradar o nosso imperador. O sonho dele era que a igreja fosse um instrumento nas mãos do Estado, nas mãos do império. Ele diz assim, esse povo é um povo cheio de fé, esse povo é um povo cheio de convicção. Eu sou o imperador, se esse povo estiver do meu lado, eu posso usar a igreja como uma grande arma para eu poder liderar isso aqui. E Constantino foi quem construiu os primeiros templos. E a gente tem os templos até hoje. E dentro dos templos ele começou a colocar imagens de escultura que até então não existia dentro da igreja cristã. Porque o judeu não tinha imagem de escultura. Os primeiros cristãos eram judeus. Cristo não adorou a imagem de escultura, mas o Constantino pegou os deuses e começou a colocar nomes diferentes e foi introduzindo as imagens. Então surge Santo Agostinho, aí em 354, que foi até o 430 da nossa era. E a participação dele na teologia foi muito importante, porque eles começaram a olhar e dizer assim, bom, quando o cristianismo, quando Jesus morreu e ressuscitou e foi para o céu, ele diz assim, eu venho logo. E a igreja ficou esperando, e Jesus não veio, agora já estava no ano 400 da nossa era, e Jesus não tinha vindo ainda, e sabe o que eles pensaram? Já sei, a pedra, que pedra é essa? De Daniel 2, vocês aqui ainda não estudaram Daniel 2, mas eu estudei um monte de vezes com o pessoal que assistiu desde o primeiro programa, e quando você assistir na televisão, você vai ver Daniel 2, o sonho do Nabucodonosor, e tinha uma pedra que vinha e batia no pé da estátua, e que significava a volta de Jesus, e que todo mundo acreditava que era a volta de Jesus, mas como Jesus não voltou ainda, eles pensavam, bom, aquela pedra do sonho do Nabucodonosor, não é Jesus voltando, é o reino de Deus na terra, e a igreja é o reino de Deus na terra. É isso, olha só a profecia se cumprindo, o imperador se tornou cristão, a religião do Estado é o cristianismo agora, a igreja é o reino de Deus. O que a gente tem que fazer? Nós temos que alcançar os outros reinos do mundo, que não estão sob a liderança de Roma, o império de Roma. Então o que nós vamos fazer? A missão da igreja é destruir os reinos terrestres, que não são a favor do cristianismo, transformar o mundo em uma sociedade cristã, estabelecer a igreja como o reino eterno de Deus na terra. Eles estavam querendo colocar o cristianismo goela abaixo dos outros países através da força, e a força é a arma de Deus? Não, Deus não age pela força. Satanás age pela força. Deus não age, Satanás age pela força. A igreja agora mesmo é o reino de Cristo e o reino dos céus. Consequentemente, agora mesmo, seus santos já reinam com ele. Aí eles dizem que a igreja ia levar 1000 anos para poder submeter as outras nações. E no final dos 1000 anos, Jesus voltaria. Olha o que Jesus disse em Mateus 26. Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Jesus nunca foi a favor da força. Jesus não ganhou nada pela força. Ele diz que o reino dos céus não se ganha pela força. Quando ele conversou com Pilatos, ele disse, o meu reino não é desse mundo.
Nessa época foi introduzido dentro do cristianismo o quê? Oração pelos mortos, aí está a data. O que mais? Fazer o sinal da cruz também não tinha na igreja cristã. Nessa época foi introduzida a queima de velas, que não existia dentro do cristianismo. O uso de imagens de escultura, as roupas diferentes para o clero. Nós fazemos parte do clero, separação entre os cristãos e o clero. Nessa época. E a doutrina do purgatório, que não existe nem na Bíblia isso. Não existe o inferno, não existe na Bíblia isso. Foi introduzido nessa época. E eu estou falando de que igreja aqui? Eu estou falando de qual igreja aqui? A igreja cristã. Não confunde a coisa. Eu não estou falando de igreja católica. Eu estou falando da igreja cristã, porque nessa época não tinha outra igreja. Nós viemos, essa é a história da igreja cristã. Não interessa a sua religião, essa é a nossa história. Isso aconteceu, isso é triste. Quando eu converso com alguém que é budista, ou que crê em qualquer outra coisa que não é a Bíblia, isso aqui me envergonha. Saber que nós, cristãos, fomos capazes de fazer isso e de submeter, deixando com que líderes da nossa igreja cristã mudassem as coisas. Porém, nessa época, será que Deus tinha um remanescente fiel? O que é que você acha? Quem era o povo de Deus nessa época? Quem era o povo de Deus nessa época? Nós temos que chegar até o fim disso aqui hoje, você ter isso na sua cabeça. Mesmo naquela época tinha gente que não deixava, não se inclinava a isso. Tinha gente que não aceitava a mudança da Bíblia. Tinha gente que não aceitava os ídolos na igreja. Tinha gente que não aceitava essa coisa de introduzir o paganismo dentro da igreja. Nessa época já tinha gente, Deus sempre teve o remanescente, que é um resto de gente, é um pingo de gente que não aceita. Já em Babilônia, o deus Tamuz era considerado o deus Sol. Lembra? O mesmo deus do Constantino, o deus Sol invicto. E lá em Babilônia, ele era adorado no primeiro dia da semana, que é chamado em inglês Sun, que é Sol, Day, dia do Sol. Em Babilônia já acontecia isso. Quem era o povo de Deus nessa época? O remanescente fiel de Deus. Então essa terceira fase da igreja, a gente chama da igreja corrompida, porque a igreja de Deus, a igreja cristã, foi se corrompendo. Porque até o ano 538, você viu lá o que diz o gráfico? De 313 até 538. O que mudou em 538? Teve uma mudança tremenda. Olha só. Ali foi dito que acabou o Império Romano, verdade? Olha só, a igreja não tinha um líder oficial, até aqui não tinha, sabe? A gente já estudou dentro dessa série também o fato de Pedro não ser o primeiro papa. Até aqui não tinha papa, em 538 não tinha nenhum papa. Aqui tinha bispos. A capital do império foi mudada de Roma para Constantinopla. O bispo de Roma, ele ampliou o poder dele. Por quê? Foi para lá, o bispo ficou sozinho e o poder político dele começou a crescer. O bispo de Constantinopla começou a ter uma discussão com o bispo de Roma. E os dois começaram a lutar pelo poderio da igreja. E os dois estavam reivindicando esse direito de serem líderes. Essa disputa pela liderança cresceu muito. O bispo de Roma pelo bispo da capital, que era Constantinopla. A disputa foi até 533, 5 anos antes. E ela foi resolvida por Justiniano, que em 533 fez uma carta afirmando o quê? Que o bispo de Roma seria a cabeça de todas as igrejas, a cabeça de todos os santos sacerdotes de Deus. Então, o imperador Justiniano foi quem fez essa carta, afirmando que ali em 533, o bispo de Roma seria o líder de todos os outros bispos, e que a igreja teria um líder, era o império unido com a igreja. Sabe de uma coisa? Sempre que a igreja se une com política, é pernicioso, não presta. Você entende? Eu estou falando que sempre que uma igreja decide colocar uma bancada de vereadores, de deputados, de políticos dentro do Congresso, do que for, é ruim,
não presta. Porque a igreja se corrompe, se vende por poder. Isso é histórico, a gente está vendo aqui, ó. Isso é sempre assim, você entende? Eu pergunto sempre se você entende, porque eu fico olhando para a casa de vocês e você ficou assim, parece que está espantado, e eu fico imaginando você lá em casa, e eu acho que você fica com essa cara porque você está entendendo, e essa é a verdade, e eu não posso dizer o contrário, porque eu tenho que dizer a verdade, e a verdade diz assim: quando a igreja se une com o Estado, não presta. Seria bom se o próximo presidente do Brasil fosse um adventista e dissesse: de agora em diante a religião oficial do Estado brasileiro é a igreja adventista. Não é bom, nada disso é bom. Seria bom, lá nos Estados Unidos não pode mais ler Bíblia nas escolas públicas, não pode mais. Seria bom se voltasse a ler? Sim ou não? Ah, está vendo como é que a gente se confunde? Não seria bom não, porque isso seria imposto àqueles que não acreditam na Bíblia. E Deus não age pela força. Se a escola é pública, não é bom. Não é bom. Porque eu não posso impor a uma criança que não acredita na Bíblia estudar a Bíblia. Você está entendendo? Nada é imposto. Deus não age pela força. Ah, nós vamos agora instituir que a Bíblia tem que ser lida nas escolas. Está errado. Deus, Ele aceita quem o aceita, quem o escolhe. Ele escolheu todo mundo. Deus é o Deus da liberdade. Jesus morreu pela sua liberdade. Aliás, quando Ele resolveu criar a gente, Ele já sabia o que ia acontecer. Se Ele não tivesse dado liberdade para ninguém, não tinha acontecido nada disso. Ele só morreu porque Ele escolheu da liberdade. E se tem uma coisa que Deus preza nesse mundo, é a liberdade de cada ser humano. Agora, em 533, surge o líder de todos os santos e de todos os sacerdotes. Mas eu disse que muda em 538, não 533. Por quê? Olha, esse verso diz assim: sabemos que os que julgam ser príncipes, Jesus dizendo, das gentes, delas se assenhoreiam, se tornam senhores, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós, meus discípulos, não é assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Isso é um negócio para a gente meditar a vida inteira, sabe? Toda vez que eu desejo um cargo, toda vez que eu desejo uma posição, toda vez que eu penso que se eu perder tal cargo, vai ser muito ruim para mim, e eu vou ser humilhado, eu tenho que lembrar desse verso. Você deseja ser grande? Os grandes para Deus são os pequenos. É, bonito. Difícil de viver, mas esse é nosso alvo. O bispo de Roma, ele ainda estava amarrado. Em 533 ele não conseguia ainda liderar tudo. Ele não conseguia todo o poder que ele queria. Sabe por quê? Porque tinha 3 reinos: os vândalos, os érulos e os ostrogodos, que eram completamente contra ele. Aliás, eles não eram nem cristãos, eles eram rebeldes. Mas em 534, o bispo de Roma, aliado com Justiniano, a igreja e o Estado, destruíram os vândalos, e eles sumiram do mapa. Em 493, os érulos também, mas ficaram ali os ostrogodos atrapalhando. Estavam ali. Quem eram os ostrogodos? Eles acreditavam que Jesus não é Deus, eles eram arianos. Eles eram considerados hereges pela igreja. E enquanto os ostrogodos estivessem ali, o bispo de Roma não ia conseguir soberania. Então não ia adiantar nada o decreto do Justiniano. Mas em 538, Justiniano foi lá e derrotou os ostrogodos. Essa última das 3 tribos hereges. Estava ali o Papa, junto com Justiniano, e para que o Papa pudesse ter a supremacia agora, eles foram lá e derrotaram os ostrogodos, e os ostrogodos sumiram do mapa. Agora o Papa tinha total supremacia, e a partir desse 538, vergonha para nós cristãos de novo. A igreja mergulhou no absurdo dos absurdos, e isso a gente aprende nos livros de história, história geral, história universal. Começamos a viver a idade das trevas. E por que foi o absurdo dos absurdos? Ali Justiniano e o Papa derrotam, eliminam os ostrogodos,
e começa a supremacia papal. Um período terrível de absurdos. Nesse tempo, a igreja cristã proibiu a Bíblia, porque eles ensinavam tanta coisa errada, que as pessoas começavam a olhar e dizer assim, mas isso não está na Bíblia. Então eles proibiram a Bíblia. Nessa época, e olha o que diz aí, e conhecereis, Jesus dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que podia viver sem a Bíblia? É que a igreja estava corrompida no último. Eles mudaram o sábado para o domingo, nessa época, mudaram o sábado para o domingo. Olha o que Gregório I, o Papa, diz, ouvi dizer que algumas pessoas mal intencionadas espalharam entre vós doutrinas cristãs, proibindo toda espécie de trabalho aos sábados. Como devereis chamar a estes tais, senão pregadores do anticristo? Tudo quanto diz respeito ao sábado, nós o tomamos em sentido espiritual e assim o observamos. Era a igreja usando a sua autoridade para mudar. Nessa época, introduziram a doutrina do purgatório, que não existe, do inferno, que não existe na Bíblia. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, é João escrevendo no Apocalipse, testifico, se alguém fizer algum acréscimo a esse livro, a Bíblia, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É João dizendo que qualquer coisa que fosse tirada da Bíblia, ou colocada na Bíblia, ou mudada, as pessoas que o fizessem iam sofrer. Não interessa se é o pastor, se é o padre, se é o papa, não interessa. A Bíblia é a palavra de Deus, você está entendendo isso aqui? Aqui nessa época, será que Deus tinha o remanescente dele? O que é que você acha? Nessa época, também os padres se tornaram os vigários de Cristo. E o que quer dizer a palavra vigário? Do latim vicarius, que significa o que faz às vezes do outro, ou o que substitui outra pessoa. Um vigário de Cristo, ele está dizendo, se eu disser assim, eu sou o vigário de Cristo, eu sou o substituto de Cristo. Como é que eu posso? Isso é blasfêmia. Eu dizer que eu sou o substituto de Cristo é uma blasfêmia, porque Cristo é Deus. Como é que eu posso dizer que eu sou o substituto dele? Eu sou nada, eu sou um pecador miserável, é isso que eu sou. Eu não posso ser o substituto, o vigário de Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs, sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque em Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E nessa época surgiu a ideia de que seres humanos perdoam pecados, de que você pode ir pedir, confessar para um ser humano, e ele perdoar o seu pecado. Olha o que diz a Bíblia, aqui está Jesus com o paralítico de Cafarnaum, vendo-lhes, pois, a fé, Jesus disse ao paralítico, estava Jesus na casa, um monte de fariseus, o paralítico desceu, Jesus olhou, vendo a fé, Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. Mas os escribas que estavam lá, o que eles fizeram? Pensavam no coração deles, por que ele fala desse jeito? Isso é blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Quem é que pode perdoar pecados? Só quem pode perdoar pecado? Deus. E Jesus, percebendo logo, pelo seu Espírito, que eles assim pensavam, diz para eles, ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem, Jesus, tem sobre a terra para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus estava dizendo, é sim, só Deus tem autoridade para perdoar pecado, mas eu também sou Deus, e eu estou dizendo que eu tenho autoridade, perdoa o pecado. Agora, um ser humano perdoar pecados? E a última coisa, isso aqui é o absurdo dos absurdos, porque a partir desse momento, a igreja cristã começou a perseguir o remanescente. Inquisição é o nome disso. Ou seja, todos aqueles que permaneciam fiel à Bíblia, fiéis a Deus,
todos aqueles que não aceitavam a tradição, todos aqueles que não aceitavam essas mudanças, todos aqueles que eram fiéis ao Deus do céu, começaram a ser perseguidos. Meu Deus, pela própria igreja cristã. O termo Inquisição refere-se a várias instituições dedicadas à supressão da heresia no seio da igreja. Aqui está dizendo a igreja católica, mas não tinha outra igreja, era a igreja cristã. É da onde nós viemos. E você tem aqui algumas ilustraçõezinhas da Inquisição, não é? De torturas que eram feitas, daquilo que acontecia nessa época terrível de perseguição. E Deus tinha o remanescente dele lá ou não? Então vamos falar. Nessa época, quem era o povo de Deus? Não era a igreja cristã? Não era a igreja católica? Não era a igreja cristã toda. Era o remanescente. O povo de Deus. O remanescente de Deus. O remanescente fiel. Aí veio o declínio deles. E como é que aconteceu esse declínio deles? Cresce o conhecimento. Então agora vem Platão, Sócrates, vem a época do Renascimento, o humanismo começa a acontecer, o mundo começa a se tornar racional, tudo tem que ser explicado. Gutenberg, as pessoas já não aceitavam mais a liderança da igreja. Gutenberg, ele inventa a imprensa e a Bíblia começa a ser publicada. O primeiro livro publicado por Gutenberg foi a Bíblia. E a ciência moderna, a igreja perde a força dela. Em 1517, Martinho Lutero prega as 95 teses na porta da igreja. Ele não queria romper com a igreja. Ele queria reformar a igreja, ele não queria fazer uma outra igreja. O que ele queria era voltar à Bíblia, porque ele estudava a Bíblia como monge, a Bíblia acorrentada. Ele estudava ali e ele foi descobrindo a Bíblia, a salvação pela graça, e ele queria contar isso para os outros. Nessa época surgiu Voltaire, Rousseau, Immanuel Kant, Descartes. Cresce o saber e diminui o poder papal. Vem diminuindo e vem diminuindo. No século XVIII acontecem dois eventos. A Revolução Americana e acontece também a Revolução Francesa. Ela se revolta contra o catolicismo, a liderança do Papa. Mas finalmente chega o tempo, em 1798, da ferida mortal da supremacia papal. Eles recebem uma ferida mortal. Ele veio decaindo, e 798 foi uma ferida mortal. O que aconteceu? O general Berthier prendeu o Papa Pio VI. Tirou os estados papais. E eles perderam o domínio deles. Perderam a autoridade política. Porque ali eles eram um reino político, porque o Papa é um rei, até hoje o é. E eles eram um reino religioso também. Era um poder político religioso. Mas em 1798, essa supremacia papal recebeu uma ferida mortal. Ou seja, aqui embaixo foi do 538 até o 1798. Quanto tempo durou esse tempo de supremacia papal? Durou 1260 anos. Essa é a história da igreja cristã. Ali com Lutero, a igreja foi dividida em 1530 e pouco. E de lá para cá surgiram outras igrejas. Mas até ali, essa é a história da igreja cristã. E essa supremacia papal terminou lá com aquela ferida mortal em 1798. Hoje eu quero terminar o programa dizendo o seguinte: quem gostaria de receber um estudo completo do Apocalipse na sua casa? Quem gostaria? Porque nós temos um estudo completo. Nós estamos estudando só o Armagedon, Apocalipse 12 e 13, mas eu gostaria de dar para você de presente um curso completo. Ele vem numa revista e eu quero dar para você isso. E para você que está em casa, se você quer fazer esse curso, você vê aqui embaixo na tela escrito como você pedir isso. E você que está aqui, é um apelo para você. É para você tomar uma decisão racional. Eu quero conhecer mais
do Apocalipse. Eu quero conhecer mais da Bíblia e mais da palavra de Deus. Como isso é uma decisão racional, eu vou chamar você para vir aqui. Vem aqui, eu quero orar com você para Deus abençoar o seu estudo. Eu quero orar para Deus abençoar a sua família e para que você continue crescendo. Cadê os outros? Vem, chega aqui. Eu quero orar com você, eu vou pedir sabedoria a Deus para você. Eu vou pedir para Deus para que Ele ilumine a sua mente e para que você siga crescendo. Quando você vai para estudar a Bíblia, você pode comprovar se o que a gente está falando aqui está certo ou errado. E você só pode saber estudando, só assim. Se você está lá em cima, vem aqui, porque vocês que estão aqui, eu quero dar de presente para vocês. E você que está em casa também. Está vendo o número? Pega a caneta, anota agora, porque eu quero chamar você. Isso é um apelo específico para a sua mente, para a sua razão. Você está dizendo só assim, eu quero estudar mais. Está me incomodando esse negócio, não posso ficar só ouvindo. E eu estou te desafiando, não fique só ouvindo o que eu estou falando. Para com isso. Por que você tem que aceitar que o que eu estou falando é verdade? Vai estudar você. Vai comprovar você se está certo. Vai ver se está certo o que eu estou dizendo ou não. Vai estudar. E você com o estudo na mão, você pode até dizer, mas esse estudo foi ele que me deu. O estudo diz o que ele está me dizendo. Legal, compara com outras coisas, com outros estudos. Mas você tem uma base, tem os textos bíblicos, vai na Bíblia, confere, vê tudo aí. Vai na história. Procura livro de história, vai ver. Que bom que você está aqui na frente, que bom. Será que tem mais gente? Mais alguém? Você em casa? E assim, se você quiser vir ainda, vem, tá bom? Quiser vir ainda, vem, durante a oração. Mas vamos orar, fecha os olhos. Querido Deus e Pai, obrigado pela sua palavra que é luz para o nosso caminho. Obrigado pela sua mão que nos dirige. Obrigado por nos trazer aqui, Pai. Hoje essa mensagem foi muito impactante. Ela nos leva a pensar, Senhor, que uma minoria é que fica fiel ao Senhor. Que a grande maioria se deixa arrastar pelas tradições. E a gente fica confuso com isso, Senhor. Nós precisamos do Seu Espírito para iluminar a nossa mente. E eu estou pedindo o Seu Espírito sobre essas pessoas que vieram à frente e que nesse momento estão anotando e pedindo o curso do Apocalipse, Pai. Estende a sua mão sobre eles, que eles não sejam enganados. E eu já orei muitas vezes para o Senhor isso, e vou orar de novo, Pai, que eu não seja enganado, que eu possa ir na luz da sua palavra, pelo poder do seu Espírito. Nos leva em paz, Senhor, para casa. Abençoa aqueles que já estão em casa. Em nome de Jesus. Amém.